Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre as categorias e os critérios utilizados para definir a categoria, né, para colocar, classificar o risco de extinção das espécies em uma lista vermelha. A gente vai usar a versão 3.1, né, a segunda edição da IUCN, que a IUCN utiliza e que a maior parte dos países em seu nível nacional ou regional também utiliza, que foi preparado pela Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN. Então, primeira coisa, o que é e para que serve uma lista vermelha? Então, eu faço uma analogia aqui com o que acontece quando a gente chega na emergência de um hospital. Né? A gente chega na emergência de um hospital, normalmente tem uma fila de pessoas ali, e isso porque não tem recurso suficiente para que todos sejam atendidos imediatamente. Então, normalmente, os pacientes que chegam, eles têm que passar por um processo de triagem. Essa triagem ela vai classificar num grau de emergência maior até um grau de emergência menor, né? Ou seja, indicando que um paciente que chega muito urgente precisa de um atendimento imediato e de ações urgentes, enquanto outros podem esperar mais um pouco, né? Sem grandes riscos de algo acontecer. Então a lista vermelha, ela, de uma certa forma, executa o mesmo processo. A gente classifica todas as espécies, né, entre as que têm menor risco de extinção até as que têm maior risco de extinção com base numa série de critérios. A IUCN faz isso, então ela se estabelece de uma certa maneira como um barômetro da vida no planeta, ou seja, a gente pode monitorar como estão as espécies ao longo do tempo, etc., se nossas ações de conservação elas estão funcionando ou não. Então ela é importantíssima, né, com essa lista, fornecendo essa lista de espécies e seus status, né, de conservação, ela subsidia ações para a conservação da biodiversidade e mudanças nas políticas de conservação em todo o planeta. Por exemplo, no Brasil, existe uma série de legislações ligadas à categoria, né, de espécies ameaçadas. Por exemplo, a gente não pode caçar ou pescar uma espécie ameaçada de extinção. Então, essas informações são úteis de uma série de medidas públicas na prática. Além disso, como você precisa de uma grande quantidade de informação, né, sobre extensão, tamanho da população, hábito, ecologia, etc., para classificar uma espécie, essa informação acaba sendo reunida e eles também disponibilizam isso, como a gente viu no vídeo sobre o uso do site da IUCN. Então, hoje em dia, por exemplo, né, a gente sabe que 28% da fauna global ela está em alguma categoria de ameaça, ou seja, mais de 35.500 espécies. E isso vem aumentando ao longo do tempo de uma certa maneira, mas também porque a gente vem aumentando o número de espécies avaliadas. Então, à medida que a gente conhece melhor, né, o status da situação do planeta, a gente também vai vendo o tamanho do risco que essas espécies estão correndo. E os grupos, claro, vêm sendo avaliados cada vez mais frequentes e mais amplos. Por exemplo, atualmente, hoje a gente tem listas vermelhas para diversos grupos de invertebrados. E serve, como a gente já falou, não só como uma lista de espécies vermelhas, mas também como uma fonte de informação que subsidia aí estudos de biodiversidade, etc. Então essa classificação que a IUCN faz, a classificação global, que a gente mais utiliza, ela é feita com base nessa lista de critérios, né, que eu já falei para vocês, que é a 3.1, que está lá descrita, tem lá no site da IUCN, vocês podem baixar a qualquer momento e ver, e tem uma tradução para português, inclusive. Basicamente, a IUCN vai categorizar as espécies dentro de uma dessas daqui que vocês estão vendo, né? Inicialmente, se a gente começar da esquerda para a direita, se a gente pegar uma espécie, primeira coisa é saber se ela foi avaliada ou não avaliada. As não avaliadas, elas são colocadas nessa categoria aqui, NE, tá? Not Evaluated, em inglês. E as que são avaliadas, elas são classificadas ou numa categoria de extinção, ou seja, ela pode estar totalmente extinta na natureza, extinta só na natureza, regionalmente extinta, pode estar em alguma categoria de ameaça,
pode não ter nenhuma ameaça, os dados podem ser insuficientes, ou aquela espécie talvez não seja aplicável a ela aquela categorização. Por exemplo, entrou numa categoria errada, etc. Por exemplo, se a gente vai fazer uma avaliação dos anfíbios do mundo e por acaso é um réptil. Enfim. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada uma dessas categorias e como é que a gente define quais são os critérios para uma espécie entrar numa dessas categorias. Primeira categoria, então, extinta, né, o grau máximo, a gente considera uma espécie extinta quando todos os indivíduos daquela população desaparecem, né? Então, uma espécie para ser categorizada como extinta, ela tem que ter uma série de estudos por muitos anos, ao longo de toda a distribuição da espécie, em que a gente não encontre nenhum indivíduo, né, ainda vivo, e aí nesse caso a gente vai considerar extinto. Então é preciso uma intensidade grande de estudos para que indiquem, né, que de fato uma espécie foi extinta ou não. A segunda categoria, extinto na natureza, ela vai acontecer, ela vai ser indicada sempre que você tiver representantes, né, dessas espécies extintas, ainda em num jardim botânico, ou, por exemplo, num zoológico, ou qualquer outro criadouro que não seja o hábitat natural dessa espécie. Então, se aquela espécie é considerada extinta, ela ainda está em algum desses locais, ela é considerada somente extinta na natureza. Existe também a categoria que a gente não está vendo aí, que é extinta regionalmente, né? Então uma espécie pode estar, por exemplo, na Argentina, mas a parte da distribuição dela que estava no Brasil foi extinta. Então ela pode estar regionalmente extinta no Brasil, mas globalmente não está extinta, ou está ameaçada, ou está pouco preocupante, etc. Para que uma espécie seja classificada numa categoria de ameaça, ou seja, na categoria criticamente em perigo ou vulnerável, é preciso se atender a vários critérios que são estabelecidos. Esses critérios são bem quantitativos em geral, né? Ou seja, a gente tem que mensurar um determinado aspecto daquela espécie. Se esses limiares quantitativos forem atingidos, ela pode ser colocada numa dessas categorias, a gente já vai ver isso agora em detalhes. Em geral, esses indicadores estão relacionados à redução populacional, à sua área geográfica, a uma população pequena e em declínio, uma população muito pequena e restrita, ou então alguma análise quantitativa, algum modelo que indique um declínio. Então, o primeiro critério, né, o critério A, que é o critério de redução da população, com base numa redução da população ao longo dos 10 anos ou nas últimas 3 gerações. Então, por exemplo, aqui no critério A, a gente tem A1, né, ele coloca a redução populacional observada, estimada, inferida ou suspeita no passado, né, em que as causas elas são reversíveis, compreendidas e já cessaram. Por exemplo, se a gente tem uma determinada espécie que ela é frequentemente caçada e a gente conseguiu interromper essa caça, e a gente sabe que agora que interrompeu essa caça, a gente reverteu a causa da redução daquela população. Então, nesse caso, a causa ela era compreendida, ela é reversível e ela já cessou. Tá? Então, nessa situação, se a população tiver declinado nos últimos 10 anos mais do 90% ou mais, aquela espécie é classificada como criticamente em perigo. Se tiver sido 70% ou mais, ela é classificada em perigo, e 50% vulnerável. Se a gente não conhece essas causas não cessaram ou não são reversíveis, a gente entra na categoria A2. Tá? E aí ela é um pouco mais rigorosa, ou seja, a gente precisa ter 80%, 50% e 30%. De uma certa maneira, né, então uma população com um declínio menor, mas com causas que a gente não conhece, né, ou que não são reversíveis, é necessário um declínio menor para a gente classificar ela como criticamente em perigo. Tá? Essa
essa redução na população, ela também pode ser projetada, né, inferida para o presente ou para o passado, considerando aí uma janela de no máximo 100 anos. Tá? Então, tanto o A3 quanto o A4 vão considerar isso. E como é que a gente vai dizer, né, se uma população, de fato, tanto pode ser uma observação direta, né, desse declínio, como pode ser utilizando algum índice de abundância, como por exemplo densidade populacional, ou pode ser um declínio na área de ocupação, extensão de ocorrência ou qualidade do hábitat, né? Então, se a gente sabe que uma determinada área existe uma população X, se a gente perder tanto de área, é bem provável que a gente perca tanto de população. Então, essa é uma maneira também de classificar a espécie. Níveis reais ou potenciais de exploração, por exemplo, se a gente tem taxa de pesca, né, pode ser utilizado. Efeitos de taxons introduzidos. Então, se uma espécie invasora entra ali, a gente pode também pensar nisso aí como uma espécie que está substituindo outra, etc. O critério B, ele vai ser um critério de distribuição geográfica. Tá? Então, ele vai se basear na distribuição como um todo da espécie, com dois tipos de distribuição, a extensão de ocorrência e a área de ocupação. Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, imagina aqui que são duas espécies, espécie 1 e espécie 2. Esses aqui são os pontos onde você encontra populações, né, daquela espécie, indivíduos daquela espécie. Aqui, na extensão de ocorrência, a gente vai fazer um mínimo polígono convexo ao redor de todos esses pontos. Tá? Isso que vai definir a área de extensão de ocorrência. Se essa área de extensão for menor que 100 km, vai ser considerada criticamente perigo, menor que 5.000 em perigo, menor que 20.000 vulnerável. A área de ocupação, ela vai definir outro aspecto, que é o que? Você vai colocar uma grid, né, em cima desses pontos e vai olhar só os pontos onde a espécie foi encontrada. Tá? E aí você vai calcular essa área, aqui a mesma área aqui para B. Tá? E aí a gente vai ter outros valores para definir entre criticamente perigo, em perigo ou vulnerável. É importante notar que são dois aspectos distintos da distribuição geográfica. Por exemplo, se você tem uma área muito restrita, significa que você está mais sujeito a determinados aspectos, como por exemplo, se passa um furacão, ou se tem um efeito de um vulcão, ou se tem um desmatamento numa área, um impacto, uma poluição, né, um desastre nuclear, etc. Né? Se essa área de extensão for pequena, a espécie está muito mais vulnerável do que se ela for grande. Outra coisa é quanto desse espaço aqui ele está ocupado ou não está. Né? Então, se esse espaço está pouco ocupado, a espécie tem menos locais onde ela vive e, de qualquer forma, está mais sujeita a um processo de extinção. Né? Ou seja, fatores estocásticos, etc., que a gente acabou de conversar, do que esse aqui. Então, a gente vai tá observando tanto a extensão de ocorrência quanto a área de ocupação de uma espécie. Lembrando que não basta só ter isso, é preciso também ter ao menos dois desses daqui, de um desses três itens. Né? A população tem que estar severamente fragmentado, né? Ou com base nesses números de locais aqui, criticamente em perigo só com uma população, em perigo com menos de 5, vulnerável com menos de 10. Em declínio contínuo, observado, estimado, inferido ou projetado na distribuição em população, ou com flutuações extremas, né, com mais de 1 grau de magnitude na distribuição dessas populações. O critério C é quando a gente tem uma população pequena e em declínio. Tá? Então, se o número de indivíduos maduros, ou seja, em idade reprodutiva, ele é menor que 250, menor que 2.500 ou menor que 10.000, né, para cada uma dessas categorias, e ao menos ela tiver algum tipo de declínio observado, né, ao longo de uma porcentagem ao longo das últimas gerações, ou uma população com um declínio
observado, estimado ou projetado, com ao menos uma dessas três condições aqui. Né? O número de indivíduos maduros em cada subpopulação, né, muito pequeno, ou seja, quando você tem poucos indivíduos que são ativamente reprodutivos, em idade reprodutiva, muito pequeno dentro de cada subpopulação, ou se uma subpopulação detém praticamente todos os indivíduos maduros. Tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, duas subpopulações com menos de 250, digamos cada uma com 100, mas só numa dessas subpopulações eu tenho todos os indivíduos maduros, ou quase todos eles, né, não adianta nada. Ou se ele tem flutuação extrema no número de indivíduos maduros. A categoria D, ela vai estar relacionada a uma população muito pequena ou restrita. Ou seja, se eu tenho um número de indivíduos maduros menor que 50, menor que 250 ou menor que 1000, ela automaticamente já está classificada, né, nessas categorias, no caso, criticamente em perigo e vulnerável, mesmo que você não tenha observado um declínio como na categoria C. Tá? Para a categoria vulnerável, você também tem essa opção, que a área de ocupação seja muito restrita, tá? Com uma ameaça futura plausível. Então, por exemplo, se a área é muito pequena e ela tem alguma ameaça ali que pode estar acontecendo, ou que pode vir a acontecer num curto período de tempo, né, que levaria ela em criticamente perigo ou à extinção, é importante já classificar ela como vulnerável também. E por fim, o critério ele é baseado em modelos quantitativos. Tá? Então, esses modelos quantitativos ele devem indicar uma probabilidade de extinção para a espécie. Se essa probabilidade de extinção for maior que 50% nos próximos 10 anos ou 3 gerações, né, mas não mais que 100 anos, ela é considerada criticamente em perigo. Se for mais de 20% nos próximos 20 anos ou 5 gerações, em perigo, e mais de 10% nos próximos 100 anos é vulnerável. Sempre que você vai passar as informações que você tem para a espécie sobre todos aqueles critérios. Sempre irá prevalecer o critério maior, ou seja, se em um dos critérios, qualquer que seja ele, uma espécie foi classificada como criticamente em perigo, e no outro critério como vulnerável ou nem entrou em nenhum das três categorias, ainda assim o status dela vai ser criticamente em perigo. A gente sempre vai usar o status do critério maior que teve. Se ela não se encaixou em nenhum desses critérios, né, passou por todos eles aí, não foi para nenhum, a espécie é considerada quase ameaçada, caso ela quase tenha atingido algum dos limiares quantitativos para entrar numa categoria de ameaça. E se não chegou perto de nada, normalmente populações com ampla distribuição e bastante abundantes, são considerados espécies menos preocupantes ou pouco preocupantes, categoria LC. Se nenhuma dessas, se a espécie não tinha informação suficiente para ser avaliada, ela é categorizada na categoria DD, né, ou seja, dados insuficientes. Uma vez que você tenha feito a categorização, é preciso utilizar esse sistema de numeração alfanumérico e hierárquico de critérios e subcritérios. Tá? Então, por exemplo, no primeiro nível a gente vai ter aqueles critérios mais amplos que a gente viu, A, B, C, D e o E, né, que não está aqui. Ele é indicado pelo uso de números de 1 a 4, então a gente sabe lá que tem o A1, o A2, critério A3, etc. O B1, B2, né, enfim. E quando mais de um critério for preenchido, eles devem ser separados pelo mais. Então, por exemplo, essa espécie foi considerada vulnerável com base no critério D1 e o D2. Tá? Essa outra que foi vulnerável com base apenas no critério D2. No segundo nível, a gente tem aquelas categorias de A a E, tá? Então listadas sem qualquer pontuação. Então, por exemplo, se a gente determinou que uma determinada espécie estava criticamente em perigo, com base no critério A1, nos subitens C e D, tá? Ou uma outra espécie em perigo
com base no critério A2 e esse subitem C, certo? No terceiro nível vem essa outra categoria de itens, tá? Que vai de 1 a 4 em algoritmos romanos. Eles são colocados entre parênteses, sem espaço entre a letra do alfabeto anterior e o início do parênteses, separados por vírgulas e mais de um for listado. Então, por exemplo, essa aqui foi classificada como vulnerável com base no critério C2A, né, esse subitem 2. E essa outra aqui, em perigo, com base no B1, AB2, C2 e 4 e 5, mais 2AB1, 2 e 5, tá? Lembrando que de 1 pode ter mais de 4, então, na verdade, 1 a 5. E quando você tiver mais de um critério, né, mais de um critério do primeiro nível, você pode usar o ponto e vírgula, tá bom? Então, essa espécie aqui foi em perigo, A2C, e pela categoria, pelo critério D. Existem também adaptações a essas regras com base em adaptações regionais. A IUCN, no site delas, disponibilizam essas regras regionais. Aqui, por exemplo, no Brasil, essa avaliação regional ela é feita, coordenada pelo ICMBio, né, e resultou, por exemplo, no livro vermelho da fauna brasileira, que é utilizada a nível nacional e para subsidiar as políticas públicas. Ela é feita normalmente, né, primeiro se compila informações de registro de ocorrência, elaboração de mapas, tá? Tudo isso é feito consultando os especialistas e a própria comunidade também mais ampla de especialistas, mandando e-mails, etc. Depois, então, é feita essa consulta direta e ampla, né, a todo mundo. Esse pessoal é reunido numa oficina direta de avaliação do risco de extinção das espécies. Essas informações são editadas, né, os registros de ocorrência, são criados os mapas, etc., feitos os cálculos. É feita a validação disso tudo e depois a divulgação dos resultados, tá bom? Então, a cada alguns anos, busca-se fazer isso para todos os grupos possíveis, né, dentro das limitações que a gente tem. Então é isso, pessoal. Esses são os critérios utilizados pela IUCN. Em geral, eles estão todos disponíveis no site e vocês podem dar uma olhada em detalhe. É assim que a gente utiliza os critérios para classificar o status de conservação de uma espécie, né? Ou seja, o seu risco de extinção.